Se você já ficou 40 minutos conversando em uma reunião, conversando com o lead, explicando tudo que vem na sua cabeça, achando que tá arrebentando, que tá amassando na reunião, e aí você tomou um balde de água fria quando o cliente falou assim: pô, muito legal, vou vir aqui e te dou retorno, e nunca mais voltou? Bom, você é um bosta, certo? E é sobre isso que eu vou tratar hoje, usando como base esse livro, que é o livro mais manjado, mais clichê, sobre vendas que a gente tem aí no marketing hoje em dia, tá? Bom, esse canal aqui chama Tela Pretas. Tela Preta? Porra, não sei nem o nome do canal. É um canal de anotação, com edição mínima. Eu uso para estudar. Cansei de ficar, escrevendo no papel. Então, essa é a medida que eu tomei, né? Criei um canal, comecei a anotar. E se algum abençoado acabar vendo isso, sinta-se privilegiado, tô mastigando para você conteúdo. De uma maneira que não tem filtro, né? Afinal, nem edição tem, quanto mais ter filtro, né? Tá, vamos lá. O que é o Spin Selling? Cara, o Spin Selling ele é um livro que tenta trazer uma metodologia científica para falar sobre o modo como você deve vender. E ele aparece em um contexto onde a coisa mais foda que você podia fazer sendo um vendedor era ser um cara bom em fechamento. Muito tempo atrás, eu acho que esse livro já deve ter, 50 anos, sei lá, esse livro é bem antigo, tá? Deixa bem claro. Muito tempo atrás, o meta das vendas, a forma que você vendia, era fortalecendo suas táticas de fechamento. Então eu coloquei aqui uma imagem que mostra alguns exemplos, tem coisa aqui que não fazia parte, e que vocês conhecem, né? E, bom, como que você sabe se isso aqui é uma tática de fechamento ou não, né? Basicamente são coisas que tentam mexer com o psicológico da pessoa, não busca necessariamente uma metodologia, não é observável e é cabível você colocar um monte de mentira, né? Você tenta convencer acima de tudo. Qual que é o problema disso, né? Hoje em dia as pessoas usam disso como se fosse uma arma do scam, tá? Então, esses coaches, que são ladrões que vocês conhecem, eles usam muito disso, tá? Então, como eu já falei em outros momentos, você gerar rapport, até hoje é uma coisa muito forte, cara. Você não tá no mesmo lugar que o coach, tá? Você não tem a mesma vida que o coach não vem de baixo, mas ele vai tentar trazer esse rapport. Prova social, a autoridade anda junto. São pessoas que acham que ter dinheiro, são pessoas que acham que ter seguidores, que ter cases, faz com que tudo que elas digam sejam universais, né? Assim como o Thiago Finch faz. Bom, vou parar no Finch aqui porque tem muitos nomes, né? É um pouco perigoso. Escassez, que é quando você olha num site e ele tem uma super promoção, mas tem que ser agora, porque só tem 1, 2, 3 unidades. Geralmente é mentira, não sei por que eles têm que trabalhar com esse tipo de mentira. Novidade, o que nunca é novidade, né? E urgência, que é trabalhar no psicológico da pessoa, né? Geralmente acontece quando o pessoal bate no público delicado, né? Então, tem um criativo voltado para pai, pô, você não quer dar uma vida melhor para sua família, pro teu filho, pra tua esposa. E aí ele tenta trazer de maneira psicológica esse senso de urgência. O spin selling, ele veio para contornar isso aqui e para que você venda de maneira honesta, invertendo a lógica, usando uma ferramenta consultiva, que é a metodologia SPIN, para poder não precisar disso aqui, para poder não ter que usar fechamento, para poder não usar persuasão, para poder não ter que ficar fazendo uma super apresentação longa e nem agressividade na hora de fechar, tá? Que é uma coisa insuportável, inclusive ela não funciona muito bem para alguns nichos que eu vou citar aqui, beleza? Então, passando para cá, esse é o velho que fez o bagulho, tá? Ele chama Neil Hacken,
Não sei se é assim que fala o sobrenome dele, mas ele tentou trazer uma coisa que é super observável, bem científica, bem metodológica. Eu não sei qual a validez científica do que ele fez, tá? Vou deixar bem claro aqui. Eu não estava lá, mas eles têm base de dados assim, de mais de 30 mil vendedores, o que é um número bem absurdo, bem expressivo, e é muito válido, se tudo for verdade, beleza? Ele tem uma empresa muito foda de consultoria de vendas com excelentes cases, assim, são cases gigantes, tá? Vou tomar uma aguinha aqui. Bom, então, o que seria o SPIN, tá? O SPIN, ele é uma sigla que tenta trazer os 4 tipos de pergunta principais que é tratado no livro e que ele acha que é o suficiente para você conduzir uma reunião, um fechamento, geralmente, né? Isso aqui não é uma coisa para um SDR. Claro que você pode usar esse conhecimento sim, mas não é a ideia. E aqui estão os significados. Então, são perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. Tá aqui para você ver. Então, a situação, ela tenta entender o estado atual do seu cliente, tá? Inclusive aqui, deixar bem claro. Colete informação sobre o seu cliente. Cara, eu não tô falando de pegar os dados. Seu CNPJ, seu nome, seu RG, seu... Não. Aqui a gente tenta entender o cenário atual do cliente. Quais são os processos e qual a realidade em que ele se encontra, tá? Então você faz perguntas para investigar isso. Segundo ponto, problema. Você tenta entender quais são as dificuldades, insatisfação, e você já começa a raciocinar onde que eu posso buscar uma melhoria aqui. Isso só é possível se você tiver entendido muito bem o que seu cliente é, que entra na primeira pergunta, né, que é a situação. Implicação. Aqui você vai tentar entender, através das respostas que seu cliente vai dar, quais são as consequências de você não lidar com o problema que já está rolando. Beleza? E aí, de maneira natural, você acaba aumentando a percepção de urgência, sem ter que mentir, porque são coisas reais, né? Exemplo, se a pessoa ela entendeu que ela só vende se tiver indicação, ela fica sujeito ao mercado, ela fica sujeito a coisas que ela não tem controle algum, que ela não tem previsibilidade. Ela tem que entender que isso uma hora acaba, assim como aconteceu em qualquer outro setor que depende de indicação. Mas ela tem que entender, porque falar não é o suficiente. Abrir dados lá e tal, e mostrar para ela, empurrar para a cabeça dela, não é o suficiente. Ela tem que desenvolver esse raciocínio, tá? Isso é muito importante. E necessidade de solução, que é onde ela entende o que ela ganha se ela lidar com isso. Então, se aqui eu dei exemplo de indicação e previsibilidade, você ganha a tal da previsibilidade, onde você pode controlar é uma palavra forte, né? Onde você pode entender para que caminho você está indo e que medida eu tenho que tomar com isso. Ou quanto eu posso crescer, ou minimizar dano se eu for cair. Beleza? Dentro disso, eu coloquei um exemplo de diálogo aqui. Ele tá no livro, né? Afinal, isso aqui é um print, que nem eu falei, cara. Quero ter trabalho mínimo com edição. Esse print aqui, ele demonstra como seria um diálogo onde você não consegue lidar com a objeção. Então, se você tá igual um otário aqui assistindo esse vídeo, pausa aí, leia. Eu não vou ler pra você. Eu já li essa porra aqui. Porra, time de graça, né, mano? Nada a ver, viado. Que falta de respeito, né? Caralho, o cara tá xingando de graça. Bom, nesse tipo de diálogo, é um diálogo super comum e eu gosto desse diálogo porque é o tipo de diálogo que eu já tive. E ele é um diálogo onde o cara fica levantando objeção. Cara, isso é uma merda, velho.
E por que foi importante para mim o spin selling? Porque eu aprendi que é mais fácil você prevenir a objeção do que você ficar lidando com ela. Porque o cara que lida 1, 2, 3, 4, 5 objeção, ele já nem quer comprar. E muitas vezes ele precisava, tá? Muitas vezes o produto ia ser super válido para ele. O caso é, ele não tá com a cabeça aberta, ele não tá pensando o suficiente, ele tá completamente tomado pela negatividade, não é uma coisa mística não, tá? Não tô falando de, energia ruim. Mas ele tá tomado por um pensamento ansioso, por um pensamento de, eu acho que não vai dar certo. Ou porque ele já teve experiências que não deram certo. Ou porque ele fala, tá bom assim, eu vou dar um jeito. E na verdade o barco tá afundando e ele só não percebeu ainda. É onde eu falei sobre o senso de urgência que a pessoa tem que criar, sem que você invente isso. São realidades. Então, esse tipo de diálogo, ele é o que acontece se você não tiver uma metodologia. Eu coloquei um quadro, e eu vou explicar antes de falar sobre esse quadro, que o porquê que o spin selling ele é uma coisa tão legal. Cara, ele tenta trazer parâmetros sobre tudo que ele fala. Assim como ele traz o conceito de objeção, porque dessa forma você cria um parâmetro observável e você pode resolver isso com um conhecimento que é empírico. Cara, ele traz isso para tudo. Ele pega esse conceito que eu falei sobre cada termo que ele usa aqui e ele tenta destrinchar, porque dessa forma ele pode fazer a pesquisa que ele fez e você pode falar, cara, isso aconteceu comigo. Isso não aconteceu comigo. Sem achismo, porque afinal tá muito bem regrado o que é isso aqui. Entendeu? Isso é uma metodologia. Então ele criou uma metodologia. Esse quadro eu gosto muito porque até eu ler ele, até me deparar com ele, isso tem muitos anos, tá? Eu só falava. Não sou um mestre da oratória, minha oratória é meio ruim. Minha dicção é pior ainda. Eu falo igual o João Adib, beleza? Como se eu tivesse um pilar no meu nariz. Mas esse quadro é muito importante para mim, porque ele tenta trazer uma coisa que eu acho bem legal, que é entenda o que você está falando, entenda o seu produto. Porque eu achava que eu entendia do meu produto, e sim, em termos técnicos, claro, show de bola. Só que, se você pegar o seu produto, você pode separar ele em várias formas de você expressar o que ele é. Então eu posso descrever quais são as características do meu produto, tá? Que nem tá aqui. São fatos, são dados, são coisas que a pessoa claramente entende e não existe uma opinião sobre isso. São coisas simples de você falar, só que começa aquela enrolação porque você quer aumentar, você quer dissertar sobre, tá? Não é a ideia. E aí ele traz o conceito dos tipos de benefícios, né? Então tem o benefício A e B, e ele coloca o benefício tipo A como vantagem, para poder separar o que é cada um, e o benefício tipo B continua sendo benefício, beleza? Então no livro ele vai explicar sobre isso, se ficou confuso, leia essa porra. Aqui ele tem um gráfico de impacto que é bem legal, tá? Esse gráfico não, né? Ele tem essa relação de impacto. E eu não falei uma coisa muito importante porque é mais importante no livro do que pra gente, que é pra quem que é o spin selling? Cara, no livro ele fala só sobre vendas grandes. Porém, isso não é muito relevante pra gente, é porque o momento da vida do cara era vender coisas super high ticket. Pra gente isso não é relevante, porque isso vale pra todo mundo. Sem exceção. E eu vou explicar o porquê que vale pra todo mundo, tá? Não agora. Alguns quadros depois eu vou explicar o porquê que vale pra todo mundo. Bom, se você for pegar aqui o impacto em venda pequena e venda grande, ele vai colocar cada item. E ele faz essa relação em vários momentos do livro. Então esse aqui é um quadro super condensado que você entende muito melhor quando você já leu o livro, porque ele trata
inclusive de o impacto em venda pequena e o impacto em venda grande de cada tipo desse item aqui. Então, no benefício tipo B, por exemplo, cara, em venda pequena tem um super impacto, em venda grande tem um super impacto. Aqui, ele vai tratar sobre as necessidades explícitas expressas pelo cliente. Então, é quando você começa a falar onde que eu resolvo, onde que eu trato, o que que meu produto faz, o que que meu serviço faz com relação a isso aqui, ó. Necessidade implícita. Tá? Então, necessidade explícita, tá? Me confundi aqui. Por que isso é importante? Porque, cara, você consegue já começar um diálogo com uma pessoa pensando nisso, e aí você consegue, se você não for uma pessoa de improviso, você consegue, assim como eu não sou, tá? Você consegue usar um script adaptável, que eu chamo, que tem um script base, e com base nesse script eu consigo identificar para que rumo a conversa está indo, em que momento eu falo isso, em que momento eu falo aquilo. Tá? Isso é bem importante. Show de bola. Então, passando para o próximo. Isso é o que justifica você ficar falando o tempo todo, falando por 40 minutos numa reunião, e essa reunião não andar. A forma com que você lida com isso. O que eu falei até agora, em resumo, tá? Resumindo tudo o que eu falei até agora. Se você não consegue lidar com objeção, te falta metodologia. Essa metodologia, ela vai te ensinar a prevenir a objeção, que eu acho que é a dor mais comum do closer, tá? Isso é super comum. E o que isso significa em termos de quem tá na vantagem e quem não tá na vantagem? Cara, tem uma imagem muito legal que eu achei para explicar, que é isso aqui, ó, tá? Imagine que você é um cara que faz tráfego pago, uma área que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Tem um cliente. Esse cliente, ele pode ser um cliente que já está muito machucado. Ele pode ser um cliente que já tentou fazer tráfego pago antes. Ele pode ser um cliente que não tem facilidade com tecnologia. Ele pode ter um cliente que... Ele pode ser um cliente que tem capital para investir. Isso não representa uma fração de dinheiro para ele que é perigosa de mexer. Mas ele tem muito medo de colocar dinheiro ali. Essas coisas você não descobre gratuitamente. Essas coisas você não vai descobrir vendo o perfil dele do Instagram. Então, o teu SDR, ou você mesmo, né, que fez uma cold call e conseguiu contato, conseguiu um agendamento com ele, chegou numa reunião, você não vai saber isso. Onde que vai estar seu erro? Onde que você vai colocar uma corda no seu pescoço e vai puxar? Cara, você vai ficar igual um filho da puta, falando por 40 minutos. Isso é um erro. Pô, fiquei até um pouco alterado aqui, mas isso é um erro, cara. E eu já fiz muito isso. Mas isso é um erro. Fato. Porque vai chegar na hora de a gente tentar desenvolver aqui um fechamento, né? De fato, um fechamento. Vai chegar no momento de falar assim, cara, beleza, vamos fechar, vou tentar amarrar essa reunião aqui. E ele vai começar a levantar a objeção. E aí você vai ter que lidar com um monte de objeção no pior cenário possível, que é sem saber quais são os problemas que o cliente não conta para as pessoas. Porque não tem sentido eu falar gratuitamente. Tem coisa que não tem sentido, pô. Você vai tentar lidar com problemas que você nem sabe o que é. Vai se embananar, vai falar um monte de coisa e ele vai ficar falando mas, vai ficar colocando um monte de massa. Tu se fudeu. Você se fudeu, você não vai fechar essa porra. Quando o cliente fala assim, pô, tem que falar com a minha mulher, tem que falar com o meu sócio, tem que falar com o financeiro. Pô, eu gostei, mas eu vou ter que vir aqui esse momento e eu te dou retorno. Qualquer coisa, se ele falar assim, mas eu te dou um retorno e tal, já era, você perdeu.
Você perdeu essa negociação. Show de bola? E enquanto tá todo mundo aqui, ó, todos esses coloridinhos arrombados, tentando descobrir na hora como que lida com esse quebra-cabeça, tem um arrombado aqui de azul. Escutaram? Que loucura. Tem um arrombado aqui de azul que ele já lidou com tudo isso antes que a merda estourasse. Ele já lidou com as objeções antes que elas aparecessem. E ele só tá esperando o momento de falar. É isso então. Tem alguém que impede você de pagar, de fazer um Pix, por exemplo? Então ele, inclusive isso aqui é uma coisa super interessante, tá? Aprender a coletar o Pix na hora, coletar cartão, coletar na hora, irmão. Então chegou o momento de fechar, cara. Então você é o decisor da empresa. Sim, eu sou. Você é mesmo? Então você me deu um compromisso, a gente tá fechado aqui, show. Eu vou te mandar o meu Pix e, como eu falei, da opção de pagamento e tal, já era. E você faz o Pix e você consegue coletar ali na hora, tá? Eu não sou muito bom nisso, é uma coisa que eu ainda tô aprendendo, vou ser sincero. Mas é uma coisa que um ano atrás eu nem achava que era possível coletar o Pix, coletar cartão, coletar pagamento em Cal. Tá? Então na Cal eu consigo receber um pagamento. Pelo menos 50%, irmão. Senão eu não quero trocar ideia com você, tá? Isso não era nem possível pra mim um ano atrás. Só que você aprende a lidar tanto com essa questão, que é você fazer uma venda usando a lógica investigativa, né? Que é a tal das vendas consultivas, é o termo técnico para isso, que isso se torna possível. Enquanto esse pessoal não vai nem fechar. Esse pessoal não vai nem fechar, tá? Vou deixar claro. Importante você aprender isso aqui. Bom, aqui é uma coisa, é um tópico à parte, tem a ver com spin selling, mas vou falar por que serve para todo mundo. Coloquei essa imagem por último em super qualidade, né? Mas vou falar o porquê que vale para todo mundo, tá? Cara, o spin selling, ele tenta lidar com o high ticket, né? Ele tem uma conversa sobre isso. Porém, tem em mente o seguinte, cara. Nem todo conhecimento do estrangeiro ele é transferível pra gente, tá? Estamos passando por um momento nesse país aqui onde tudo representa uma fatia super gorda do salário das pessoas. Então, o que é o low ticket e o que é o high ticket? Cara, não são coisas universais, tá? A minha percepção de low versus high aqui no Brasil é que temos que pensar quanto da fatia das pessoas, quanto do meu público-alvo esse produto vai representar em termos de porcentagem do salário. Ficou um pouco confuso? Beleza. Cara, eu anuncio roupa de anime. Tá, vou dar um exemplo aqui porque eu tive um e-commerce disso. Estou falando de um público que tem de 16 até 20, 22 anos, tá? O público campeão desse produto. É um público quebrado. É um público que usa o dinheiro dos pais. É um público que é jovem aprendiz, estagiário, trabalha como repositor. Como que esse pessoal vai comprar uma camiseta de R$100? Então eu tenho que agir muito no consciente dessa pessoa, desse jovem, para que ele consiga comprar essa parada. E o impulso, irmão, se você acha que só o impulso vai fazer ele comprar, negativo, tá? Então, dá trabalho, dá, mas talvez fazer um follow-up, mesmo no produto que as pessoas consideram low ticket, seja interessante para recuperar esse lead, para convencer ele a comprar. Ah, mas o low ticket não, ele tem que focar só no volume. Será? Pode ser que você não venda nada. Pode ser que você não consiga vender nada, tá? Pode ser que você não consiga sair do zero. Enquanto isso, o que seria o high ticket? Cara, um apartamento em 2026, nesse semestre, tá? Isso não era uma coisa muito antiga, mas aqui na minha cidade, no interior de São Paulo, está tão fácil comprar um apartamento que ficou mais fácil vender um apartamento do que você vender, por exemplo, um telefone de luxo,
né? Um telefone que teria uma especificação high-end, tipo um iPhone 17, um S25 Ultra, esses telefones assim que são mais high-end. São telefones premium. E você vai falar, caralho, impossível, porra. Um apartamento é 180 mil, 200 mil reais? Sim. O iPhone é 7 mil? Sim. Cara, eu consigo trabalhar tanto a questão da facilidade do pagamento que é possível vender para pessoas que não têm um cartão de crédito, que não tem nada, que não tem entrada, um apartamento. Porém, eu não consigo vender para uma pessoa que não tem um bom cartão de crédito um telefone. Isso é um ponto importantíssimo, porque eu vou dar um exemplo, tá? Numa campanha que eu fiz recente, com follow-up, com tudo. E o que eu usei de artimanha, puta, artimanha parece que eu tô roubando, né? O que eu usei como artefato para negociação e pro follow-up, e fazendo uma coisa que ninguém faz, tá? Colocamos pessoas para fazer ligação para vender apartamento. Tu faz isso aí? Você não faz, cara. Você não faz, porra. Nós fizemos. E esse follow-up, ele consistia em mostrar o quão fácil está em termos de burocracia, em termos de pendência financeira, comprar um apartamento, onde você compra um apartamento de 160, 180 mil aqui no interior com parcela de 700 a 900 reais. Isso não vale a tua liberdade, não? Você que mora com teu pai, com a tua mãe, que eles enchem a porra do saco, que você não pode fazer nada, não vale a pena, não? E a prova para pessoas que ganham 2.500, 3 mil reais. Então, a conversa do low ticket contra high ticket tá uma bagunça aqui no país, tá? Então, se você vê alguém falando, pô, mas isso não serve para todo mundo, cara, serve sim, tá? Isso não é um erro. Você estudar vendas não é um erro, isso não vai te confundir, isso não vai te atrapalhar. O único erro que existe como fala o Albert Einstein aí, é a insanidade de achar que você vai fazer a mesma coisa e obter um resultado diferente, tá? Então é isso, né? Isso aqui não é um resumo do spin selling, isso aqui é só para explicar um contexto geral, se ele serve ou não para você. Não vou explicar tópico por tópico. Recomendo que você leia o livro. Esse não é o livro que mais me impactou. De longe, esse não é o livro que mais me impactou. Mas esse é o livro que foi o maior divisor de águas em termos de vendas, por conta do que eu falei na introdução, que é ele inverteu a lógica de vender agressivamente contra vender de maneira consultiva, tá? Então, é isso. Não sei se alguém viu. Era pra ser um vídeo de 10 minutos, acabou ficando 28 minutos. É uma coisa que eu tô treinando pra ser um cara menos prolixo. Tenho uma dificuldade imensa com isso. Tenho uma dificuldade muito grande de falar pouco. E isso me afeta, tá? Então, é como se eu fosse uma porra de uma maritaca misturada com Joadilha. É isso, fique com Deus.